trabalhadoras para manifestar repúdio ao projeto de lei 4330, que flexibiliza indiscriminadamente a terceirização no Brasil. É um caminho aberto para precarizar 100%. A mobilização, que reuniu 2.000 trabalhadores do transporte e outros 3.000 das indústrias, também serviu para pedir à população que procure. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que essas questões elas aconteçam sem que a gente se manifeste. Esse projeto de lei 4330, ele foi proposto em 2004, ele foi proposto pelo então deputado Sandro Mabel, e desde lá ele vem sendo discutido ou retirado, por força do quê? Muitas vezes por força das críticas que o projeto recebeu, onde participaram as centrais sindicais, sindicatos, membros do direito do trabalho, né, juízes, promotores, auditores, enfim. Tem um fórum de combate à terceirização nacional, que é super importante aí, e que tem tido uma atuação bastante firme em relação a isso. Existe um limite à terceirização, não por uma lei específica, mas por um enunciado, é o chamado enunciado 331. Esse enunciado não permite que se faça a terceirização na atividade fim da empresa ou da instituição, né? Então não poderia terceirizar as atividades fim, só as chamadas atividades meio ou periféricas. O objetivo fundamental desse projeto é essa liberação para que possa terceirizar qualquer tipo de atividade. Esse é o primeiro e principal objetivo do projeto de lei. Isso significa que uma empresa, né, pode contratar, junto a outra empresa, dezenas, centenas de trabalhadores para prestação de serviço, como na escravidão moderna. Como é que funcionava a escravidão moderna, na escravidão colonial, né? Para não falar na escravidão clássica, estou falando da escravidão moderna brasileira. Quer dizer, os senhores de engenho contratavam escravos diretamente junto a empresários, fundamentalmente o capital comercial holandês, que fazia o tráfico de escravos. Então, é um tráfico de pessoas. Os trabalhadores vão ser comprados e vendidos, alugados por empresas. Com relação a esse tipo de terceirização, ou seja, a possibilidade de eu contratar uma empresa terceira para comprar mão de obra assalariada, subordinada no mercado de trabalho, eu posso te garantir que a legislação trabalhista brasileira, a CLT, ela proíbe, ela veda essa intermediação. Toda a luta que foi feita até aqui contra o projeto de lei 4330 é para que ele não chegasse à votação. Porque se sabia, já antes da última eleição, que a composição do Congresso era uma composição extremamente desfavorável aos trabalhadores no Brasil. É um Congresso, digamos assim, que não representa o sentimento popular, com as exceções que são de praxe, né? São, na verdade, aqui, por exemplo, na segunda votação do PL, né? Nós já tivemos um número expressivo de deputados que diz assim não vai dar para ser aprovado. Falácia a gente dizer que a terceirização ela não é regulamentada. Ela é regulamentada, ela encontra sim limites no ordenamento jurídico e a PL é uma expressão disso, né? Uma tentativa, portanto, de se tentar quebrar esse eixo fundamental, né, da legislação e do ordenamento jurídico trabalhista. Eu chamo, nas análises que eu tenho feito, que nós estamos já vivendo uma epidemia da terceirização no Brasil, porque eu acompanho isso desde o início dos anos 90, então, de lá para cá, ela cresceu vertiginosamente. E cresceu em atividades que não são periféricas. Pega a situação do polo petroquímico, por exemplo. Atividade de manutenção num polo petroquímico pode ser considerada como periférica? Se é uma atividade que é central para garantir que não tenha nenhum tipo de acidente, porque essa é uma indústria extremamente perigosa, né, pelo tipo de processo produtivo, técnico de trabalho. Então, a manutenção, tanto a preventiva como a corretiva, ela é crucial, tudo precisa estar funcionando. O fenômeno da terceirização é um fenômeno mundial e ela não é nova. O capital financeiro imagina um trabalho corroído, desprovido de direitos e completamente flexível, para ser usado e desusado como uma seringa, ou como eu brinco, para não usar um exemplo tão duro quanto a seringa, uma sanfona, tá certo? Quer dizer, precisa ampliar o mercado de trabalho? Amplia.
precisa restringir o mercado de trabalho, fecha a sanfona. E abre-se, contrata-se e expulsam-se trabalhadores e trabalhadoras. A terceirização passou a ocupar um lugar muito central nas estratégias de organização produtiva em todos os setores da economia. Mas a cada país tem especificidades, fruto do quê? Das disputas políticas, né? Das relações de forças que existem dentro da sociedade. Então, tem muitos países em que há uma regulação muito criteriosa e há fiscalização, né, sobre as formas de terceirizar, o que pode terceirizar, como é terceirizado e tal. Há mais terceirizados na Inglaterra e nos Estados Unidos do que na França e na Alemanha. Por quê? Porque na França e na Alemanha houve mais resistência sindical, sindicatos mais fortes, mais consolidados, que conseguiram impedir. Na relação de trabalho, o responsável pelos créditos, pelos direitos trabalhistas, quem é? É quem contrata diretamente o trabalhador. No entanto, é possível, no caso de fraude, você reconhecer o vínculo diretamente com quem de fato está fazendo uso do seu trabalho. A PL 4330, ela dificulta esse reconhecimento do vínculo. Por quê? Porque ela permite que a empresa tomadora do serviço contrate uma empresa terceirizada que vai colocar trabalhadores seus à disposição de quem está tomando o serviço, sem que a empresa tomadora seja responsável como empregador dos créditos trabalhistas, apenas subsidiariamente no caso do inadimplemento da terceirizada. Então você já está reconhecendo, nesse caso, né, que é um processo, é um fenômeno que precariza sim. Por quê? Porque provavelmente esses direitos não vão ser cumpridos pela terceirizada. E aí com isso você tenta proteger com um artifício jurídico, né, que é a ideia de uma responsabilidade solitária ou subsidiária. A empresa some, não paga os direitos, vem outra empresa que vai usar os mesmos funcionários, não completa o ano, então enquanto não completa o ano não tem direito a férias, certo? E assim sucessivamente, que é o que a gente chama de troca de crachás. O trabalhador terceirizado, a trabalhadora terceirizada, tem salários mais baixos, trabalha mais intensamente, a sua jornada é mais prolongada, tem uma alta rotatividade do trabalho e ela não sabe, de fato, quando vai começar e quando vai terminar o seu trabalho. A terceirização é uma precarização extremamente violenta, né? Entre os empregados. Tu cria uma diferenciação, uma discriminação entre empregados de primeira e segunda categoria, quem é terceirizado, quem não é, quem é funcionário público estável, quem não é. 90% dos trabalhadores resgatados por esse grupo móvel que existe, criado pelo Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho, né? Eles recebem as denúncias e eles vão nos locais para investigar se os trabalhadores estão em condições análogas ao trabalho escravo. 90% dos trabalhadores que são resgatados nessa condição são terceirizados e com carteira assinada. No caso dessa PL, especificamente dessa PL, né, há uma estratégia aqui de romper com essa estrutura básica de regulação, que é o contrato individual de emprego. A minha perspectiva, a única forma da gente fazer frente, ao menos, né, no campo da academia e da regulação, é reafirmar o contrato de emprego como a forma única possível de compra da força de trabalho subordinada no Brasil. A defesa dessa legislação que a gente construiu, da CLT especialmente, é o maior instrumento de luta em defesa dos trabalhadores, né, e de luta contra o fenômeno da terceirização. Então eu acho que a terceirização é um dos piores, assim, eu diria que é uma das piores formas que o trabalho, a organização do trabalho, teve nas últimas décadas, porque ela virou central. Não tem atividade hoje em qualquer setor que não seja terceirizada. A terceirização, ela vai existir sim, mas dentro dos parâmetros da legislação que já existe hoje no Brasil.
e que, no meu ponto de vista, são parâmetros que minimamente protegem os trabalhadores desse fenômeno tão nocivo, né, para a classe trabalhadora. Eu acho que nós temos chance razoável, né, e mesmo real, de impedir a terceirização, porque esta é uma questão vital. O trabalho toca a totalidade do povo brasileiro, os homens e mulheres que trabalham. Eles estão percebendo, todos os trabalhadores, o terceirizado não quer continuar sendo terceirizado e o que não é terceirizado não quer ser terceirizado. É por isso que foi passado na calada da noite, como se fosse ali um jogo enfim, o jogo no escuro, para me conter aqui nas minhas palavras, tá certo? Um jogo no escuro onde passa-se tudo. Não é possível, é uma questão crucial esta. E eu estou vendo uma coisa muito curiosa e muito positiva. Pela primeira vez, depois de muito tempo, muitos setores dos movimentos sociais, dos sindicatos de classe, dos partidos de esquerda, estão se juntando, tá certo? Porque perceberam que a devastação parece que não tem mais fim. Na votação das emendas já começou uma discussão diferente. Por quê? Porque estava tendo uma mobilização nacional, né? O dia 15 de abril teve paralisações em vários lugares do Brasil, manifestações de rua grandes, expressivas, né? Muita pressão, inclusive, aos deputados que tinham votado a favor. Bom, isso redefiniu de novo o Congresso. Então eu tenho ainda muita esperança, porque o caminho é longo, né? Tem o Congresso Nacional, depois tem o Senado e tem ainda a possibilidade do veto da Presidente da República, né? A Dilma, que em algumas declarações chegou a dizer que também não aceitaria um projeto que retire direitos dos trabalhadores, mas nunca se sabe o que vai acontecer. Para manifestar repúdio ao projeto de lei 4330, que flexibiliza indiscriminadamente a terceirização no Brasil. É o caminho aberto para precarizar 100%. A mobilização, que reuniu 2.000 trabalhadores do transporte e outros 3.000 das indústrias, também serviu para pedir à população que procure os deputados. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que essas questões elas aconteçam sem que a gente se manifeste, inclusive